fosse um Estado brasileiro, a população favelada do nosso país seria o 6º Estado brasileiro. São 14 milhões de favelados no Brasil. E esse é o universo que pare o David, filho de uma faxineira, foi criado com mais 4 irmãos, numa dificuldade que ninguém ensinou para ele. E ele, ao invés de fraquejar por mil caminhos que nem se poderia chamar de fraquejar em determinadas circunstâncias, o David fez um vencedor. Estudou, foi vereador, jornalista, é um deputado federal de todas as causas, mas é especialmente da causa da democracia. E democracia não é um regime de concessão em que um mito, ponho muitas aspas nisso, ou um salvador da pátria, de cima para baixo, resolve os problemas e contradições. Não, isso não é democracia. Democracia é um regime de conquista, supõe cidadania esclarecida, organizada, ativa, para que as ideias transcendam o tempo da vida humana. E é por isso que eu tenho muito entusiasmo. Tomei o meu jatão hoje às 3h30 da manhã em Fortaleza, para estar aqui muito feliz, muito alegre por muitas coisas, David. Não é brincadeira, numa hora como essa do Brasil, um deputado federal da sua potencialidade, da sua projeção, da sua já, ainda que muito jovem, da sua história, né, de luta, de enfrentamento do Bolsonaro, das questões da liberdade de imprensa, das questões da discriminação das comunidades LGBTI, da questão da discriminação dos negros, a questão da violência, né, que no Rio de Janeiro toma essa característica assustadora e orgânica ao aparelho do Estado. Não é só por isso, é que você sinaliza para um lado que não apodreceu da sociedade brasileira, de que lutar é preciso. Eu não me esqueço, eu tentando dizer, olha, David, vamos fazer conta, você é um talento, está começando a vida. Eu disse, não, senhor, eu não estou interessado em fazer conta, eu venho é para ajudar a construir uma coisa diferente. Seja bem-vindo, e você tem aqui um eleitor. Se eu tivesse título do Rio de Janeiro, Chico D'Angelo, que me perdoa, já tem muito voto, né? Paulo Ramos, que me perdoa, já tem muito voto, era no David Miranda que eu depositaria o meu voto nessas eleições. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia. É importantíssimo para mim fazer essa mudança de uma nova caminhada, porque o Brasil precisa de esperança. O Brasil está mergulhado em todo tipo de política podre que existe aí e só estão dando caminhos fáceis. Não querem trilhar o que precisa ser feito para o nosso país, que é um trabalho com a base, com os trabalhadores e principalmente com a educação desse país. Levantar a economia desse país vai ser levantada com uma educação de qualidade, com um plano nacional, estadual, que vai suprir as necessidades dos mais miseráveis das vielas que estão morrendo de fome nesse país. Esse é um projeto que eu venho para construir com garra e sangue, porque é um projeto que é a minha vida. E é pela vida dos meus que eu estou entrando nesse projeto. Então agora eu quero escutar as perguntas dos jornalistas que já esperaram a gente, e a gente tem que descer porque o povo está lá embaixo querendo ver a gente também. Obrigado. Deixa eu dizer aqui algumas coisas, repetindo um pouco o que eu falei ali em cima, porque eu estou muito alegre, muito feliz mesmo de poder filiar o David e a partir de hoje lutar formalmente, que já vimos lutando de verdade na mesma trincheira, na mesma causa. Se os favelados no Brasil se reunissem num só estado, seria um dos 10 maiores estados brasileiros, para vocês terem ideia do tamanho da gravidade do problema. São 14 milhões os brasileiros que vivem em favela. Viver em favela significa viver precariamente, sem papel da terra, muitas vezes sem infraestrutura, sem saneamento, sem abastecimento d'água e, crescentemente, em todas as periferias do Brasil e no Rio, isso a gente tem um conhecimento pioneiramente, significa viver sob o estigma do terror, do preconceito e da violência. Pois é nesse cenário que nasce esse jovem talento para a vida pública. Dizia o Mao Tse Tung, que não é muito mais de ser citado, mas neste caso é muito sábio,
que ninguém trai a marca da sua classe. Por isso, David, eu fico muito feliz porque você vem da favela. Sua mãe, né, trabalhou nas atividades mais modestas de faxina, criou 4 filhos, mas você, dentro do padrão da decência, da honradez, do compromisso, criou 6 filhos. Mulher valente e forte. E muitos que se perdem no caminho ou morrem, porque essa é a sina para muitos da juventude negra, pobre da periferia do Brasil, ou vão engordar as estatísticas da Universidade do Crime, em que se transformaram os presídios brasileiros por uma estúpida política que foi implantada entre nós por partidos que se afirmam progressistas de goela. O Brasil, quando o Lula tomou posse, só para dar um exemplo prático para vocês dele, tinha 280 mil pessoas presas em presídios, 280 mil. O Lula copiou a política americana de combate às drogas. Hoje nós temos 1.250.000 pessoas entre presos e mandados de prisão em aberto. Todos praticamente jovens, negros e pobres da periferia, como é o David. E o David escapou da morte, escapou dessa estatística macabra, educou-se, fez-se cidadão e veio para a causa pública, o que revela um cidadão que não é egoísta. Veio para ser um vereador brilhante, que encantou a comunidade carioca como o vereador brilhante que foi. O David depois vem deputado federal e nunca escolheu o caminho da facilidade, o caminho do conforto, o caminho da enfim, do conforto. Sempre abraçou-se com as causas mais duras e mais difíceis da vida brasileira. A causa dos negros, a causa da comunidade LGBTI, a causa dos perseguidos, a causa daqueles que, fazendo a profissão do seu marido, esse extraordinário jornalista do mundo, que graças a Deus é nosso brasileiro hoje, o Glenn Greenwald, que é a liberdade de expressão, o pluralismo, a independência de todos os poderes. Por isso eu não queria fazer um discurso de sobremesa, dizendo do meu agrado. Eu queria dizer que a minha tarefa fica muito menos pesada e difícil do que ela sempre será. Sempre será. Às vezes eu vejo as pessoas querendo me animar como se eu precisasse de uma animação subjetiva. Eu não preciso, não. Eu tenho um sentido moral superior de por que nós precisamos dar ao povo brasileiro uma alternativa a essa despolitização, a essa pasteurização da política, e que se transformou o conchavo mais sórdido que eu já vi assistir, já numa longa vida pública. O Brasil, companheirada, neste país, 5 pessoas acumulam a riqueza dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E isso não aconteceu agora com esse facínora que nós temos na presidência da República, o senhor Bolsonaro. Isso vem de mais atrás, isso vem de mais longa data, porque há 30 anos o Brasil tem o mesmo modelo econômico que destrói emprego, destrói salário, destrói empresas para fazer o falso, a riqueza, o luxo e a boçalidade arrogante de meia dúzia do baronato financeiro desse país. Só nós, trabalhistas, temos colocado o dedo nessa ferida, David. E é mais uma grave luta que vem para a sua luta vitoriosa. Muitas outras razões haveria para que eu estivesse muito, muito feliz. Mas uma todo militante nosso sabe. Não se vai resolver o problema do Brasil com conversa fiada, mas sim com ideias. E é um projeto para ser amadurecido. Com exemplo, porque conversa fiada não enche barriga de ninguém. E com militância, e você é o militante padrão que nós temos honra de receber como nosso companheiro. Seja bem-vindo. Tem muito companheiro e companheira que acredita nessa luta, porque acredita na democracia do país. A nossa democracia está em jogo, mas ela não está dada. Ela está em jogo, ela não está dada. E nessa luta, a gente já viu que Brizola, que Darcy, que Vargas, todos os outros que vieram antes da gente fez. Para concluir, é nesses que vieram antes da gente, que abriram caminhos para a gente, que mostraram essa política para a gente, que nós nos inspiramos. E também na juventude que está aqui, acerrada, falando, conquistando e amando a política que esse partido está fazendo.
Viva Brizola! Viva